Momento do Discipulado. Neste assunto de discipulado por hora, eu quero focalizar o seguinte: Deus quer que sejamos referência espiritual para outros. Jesus não veio organizar uma grande empresa ou denominação, uma grande igreja. Ele veio ser modelo e exemplo. Para morrer, ele podia vir na véspera e no dia seguinte se entregar para morrer. Ele não precisaria ter vindo como criança para ser modelo e exemplo para nós. Ele viveu 30 anos se preparando. Em 3 anos e meio, ele exerceu seu ministério e deixou modelo e exemplo para nós. E ele não tinha prazer nas multidões. Ele amava as pessoas, mesmo nas multidões, ele estava sempre ensinando, curando e trazendo palavras de vida. Mas a preocupação dele, o investimento principal era com os discípulos. Jesus estava preparando os discípulos, sempre procurando fugir das multidões para se dedicar mais aos discípulos. Isso é uma ideia do discipulado, não abrir muito o leque, não diversificar relacionamentos, você não procurar ter multidões de amigos, mas concentrar em poucos, em quem você vai observar o crescimento, vai transmitir o que recebeu, vai acompanhar essas vidas. É isso que Deus está querendo, que você acompanhe essas vidas. Isso é discipular, acompanhar a caminhada, o crescimento espiritual. Deus quer que você esteja caminhando assim, discipulando pessoas. Mas você só vai conseguir ensinar se você tiver recebido. E primeiro você tiver sido discipulado, orientado. O discipulado não é um método formal de relacionamentos como é o G12 ou coisa parecida. O discipulado é constituído de princípios. Aquilo que você tem, você vai dar. Não adianta tentar dar para muitos, porque vai diluir muito e não vai ter proveito. Então, concentre em poucos para você poder discipular aqueles poucos, transmitindo com intensidade aquilo que você também recebeu. E toda a sua experiência, a sua bagagem espiritual, nos seus anos todos, o que Deus fez na sua vida, você vai procurar transmitir para os discípulos. E os discípulos vão observar em você aquilo que Deus está edificando. A sua vida é uma edificação de Deus. Todas as experiências que você passou, os fracassos que você teve, você vai falar sobre tudo isto. Os pecados que você cometeu e que na fraqueza é tendente a cometer também. Você vai compartilhar suas convicções, sua vida de oração. O discipulado é assim, você vai transmitir o que tem, aquilo que você é, e não pode dar aquilo que não tem. Você vai transmitir e as pessoas vão ver Jesus em você e vão receber daquilo que Deus deu a você. O melhor que você tem, você vai passar para os discípulos. Os pais devem fazer isso com os filhos. E uma obra-prima de Satanás hoje em dia é tirar os filhos da presença dos pais. Até as escolas, existe uma tendência de aumentar o tempo na escola para que a criança fique menos tempo com a família. E há muitos pais que adoram isso. Eles ficam com um tempo mais livre para trabalhar, estudar, fazer outras coisas que eles querem, ir à rua, fazer compras, ao invés de ter que ficar com filhos direto. O ficar com filhos é um privilégio que os pais têm por pouco tempo e não adianta perder essa oportunidade porque ela não se recupera mais.
Eu costumo dizer que os primeiros 5 anos de vida de uma criança são essenciais. São um privilégio dos pais que não deveriam querer perder esse tempo com os filhos. Conversar, contar histórias, transmitir coisas de Deus, orar com eles, ensiná-los na prática da oração, do culto a Deus. É os primeiros 5 anos que a gente consegue bons resultados. Depois disto, a criança vai receber mais informação, instruções, mas a capacidade de obedecer já terá sido incutida nos primeiros 5 anos. A criança que aprendeu bem nos primeiros 5 anos e aprendeu a obedecer, ela vai assimilar com muito mais facilidade nos anos seguintes as instruções que forem dadas. Mas os pais que deixaram seus filhos nos primeiros 5 anos de qualquer jeito, nas mãos de qualquer creche, de qualquer pessoa, qualquer ambiente, principalmente na frente da televisão, quando a criança crescer, 8, 9, 10 anos, 12 anos, ela vai tentar transmitir alguma coisa e não vai conseguir nada. A criança já é cabeça feita. Na adolescência, cabeça ainda de criança, mas já cabeça feita. Na adolescência, os pais não empurram mais nada, não conseguem formar nenhum caráter num adolescente. A influência é muito pequena. É claro que a gente não desiste, a gente sempre vai tentar e orar e acreditar e se colocar junto com o filho. Os pais que perderam a infância da criança, que na adolescência tentam recuperar o tempo perdido, vão verificar isto. Mas eles também só conseguirão se eles forem coerentes, sinceros, honestos, o que muitos pais não são. Eles querem transmitir para os filhos uma imagem, uma ideia daquilo que eles não vivem. Mas eles se esquecem que os filhos observam e veem aquilo que eles são. Há muitos crentes que estão querendo transmitir uma ideia na pregação, no testemunho, na palavra que eles dão na igreja, na roupa que eles usam, no jeito que eles têm na igreja, para que as pessoas acreditem que eles são assim. Mas as pessoas observam a vida deles e vão ver no restante da semana como eles são. Muitos vão ficar decepcionados. Mas esse profissionalismo religioso usa jargões, palavras para falar na igreja que não tem nada a ver com a vida que a pessoa vive. E as pessoas vão perceber isto. Essa pessoa não vai conseguir fazer discípulos. A gente precisa ser um referencial sincero. Não precisamos ser maravilhosos, não precisamos ser super estudados, nem super conhecedores da Bíblia. Nós precisamos ser sinceros. Naquilo que temos, sabemos, o que não sabemos, nós precisamos ser sinceros. É com a sinceridade que a gente ganha uma pessoa. E em espírito, é com a presença de Deus em nós que vamos conseguir frutos e resultados na vida de outros. Então, entenda isto, você precisa ser uma pessoa sincera, honesta e demonstrar isso para os filhos, para os discípulos, para os outros. Não queira transmitir aquilo que você não vive, aquilo que você não tem, não vai adiantar. Mas seja sincero, na sinceridade você vai ganhar as pessoas e vai conseguir transmitir para eles aquilo que é mais importante que Deus quer em nós, essa vida espiritual sincera. É assim que a gente transmite para os outros. As pessoas precisam ver em nós esse referencial. E isso está na Bíblia até o fim. No milênio, os judeus serão um referencial para o mundo todo. Hoje já há uma prévia disto. Israel é um país modelo em muitas áreas, por exemplo, a agricultura é um modelo. Israel é modelo em aproveitar a água. Israel é modelo em tecnologia.
aplicativos de computador, coisa desse tipo aí. Israel desenvolve muito esses modelos de tecnologia. Israel é uma potência, é uma referência em armas. Países do mundo inteiro compram metralhadoras Uzi de Israel e outros tipos de armas que Israel fabrica. Pois é, Israel é uma referência para o mundo, não em espiritualidade, em Bíblia, em conhecer a Deus, isso não. Mas Deus vai fazer uma nova aliança com Israel e no milênio Israel vai ser o centro do mundo, vai ser uma referência para o mundo todo. Mas no cristianismo, Jesus foi referência e Ele quer que nós sejamos uma referência. Quando as pessoas olharem para mim, que possam ver Jesus em mim e receber com sinceridade do que há de melhor na vida cristã para aprender a viver a vida cristã. Caminhemos nessa direção, mas também procure ensinar com verdade isso para as outras pessoas ao seu redor.